Segunda-feira, 7 da manhã. O celular tocou com um número desconhecido. A senhora é a engenheira Beatriz Santos? Confirmei. Aqui é delegado Ferreira. Houve um desabamento sério no canteiro do Shopping Paraíso durante a madrugada. Preciso que a senhora venha urgente. Seu nome aparece como engenheira-chefe no alvará de construção. Vesti qualquer roupa e dirigi com o coração disparado. Quando cheguei, eram 8h30 da manhã. 320 toneladas de concreto e ferragem em destroços. Todo o pavilhão sudeste, 4 pavimentos de estrutura que tinham custado meses de trabalho cuidadoso, havia desabado completamente na madrugada. O impacto havia atingido a estrutura original do shopping, destruindo uma ala inteira de lojas. Eu tinha sido demitida 17 dias antes. Tinha deixado o relatório de transição alertando especificamente sobre os riscos daquela região. Tinha recomendado por escrito que não avançassem para a concretagem do terceiro pavimento até a estabilização completa dos recalques. Tinha avisado que as leituras dos instrumentos precisavam ser monitoradas diariamente. O novo engenheiro tinha agradecido sem ler. 3 semanas de aceleração de cronograma foram suficientes para destruir o que 9 anos de cautela técnica haviam protegido. Por milagre absoluto, não houve vítimas. O colapso aconteceu de madrugada. Se tivesse acontecido ao meio-dia de uma terça-feira, estaríamos falando de dezenas de mortos soterrados. Curioso como no ambiente corporativo, muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam quando importa. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas obras, onde quem carrega a responsabilidade técnica costuma ser visto como um obstáculo, até o dia em que o obstáculo não está mais lá. Cada interação aqui é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrita, deixa o like e escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá, ou o que você já espera dessa história. 53 milhões de reais, 18 meses de reconstrução. E a pergunta que o laudo técnico respondeu com precisão absoluta. Isso era evitável? Sim, completamente. Segunda-feira, 9 de setembro, o celular tocou às 7 da manhã com um número desconhecido. Atendi ainda sonolenta. Do outro lado, voz de homem que não reconheci. A senhora é a engenheira Beatriz Santos? Confirmei. Ele continuou. Aqui é delegado Ferreira, da Delegacia Central. A senhora pode vir até o canteiro de obras do Shopping Paraíso urgentemente? Houve um desabamento sério durante a madrugada. Senti o mundo parar. A voz saiu tremendo. Desabamento? Houve vítimas? O delegado respondeu. Por sorte não. Aconteceu de madrugada, quando não tinha ninguém trabalhando. Mas o estrago é grande. Preciso falar com os responsáveis técnicos pela obra. Seu nome aparece como engenheira-chefe no alvará de construção. Vesti qualquer roupa que encontrei e dirigi até o shopping com o coração disparado. Quando cheguei às 8h30 da manhã, a cena era de devastação absoluta. Todo o pavilhão sudeste, os 4 pavimentos que estavam sendo construídos, havia desabado completamente. 320 toneladas de concreto e ferragem formavam uma montanha confusa de destroços. O desabamento havia atingido parte da estrutura original do shopping, destruindo uma ala inteira de lojas. Eu havia sido demitida 17 dias antes. Havia alertado sobre aquele risco especificamente, por escrito, em relatório de transição que o novo engenheiro havia agradecido sem ler. Havia passado o fim de semana inteiro com sensação ruim que não conseguia afastar. E agora estava de pé, diante dos escombros de 9 anos de trabalho. Não o meu trabalho, mas o que ficou do meu trabalho depois de 3 semanas sem os procedimentos que eu havia passado 9 anos estabelecendo e defendendo contra quem achava que era um excesso de cautela de engenheira velha e medrosa. Para entender o que havia desabado naquela madrugada e por que era absolutamente inevitável que desabasse, você precisa entender o que eram aqueles 9 anos de obra. Não o que aparecia no cronograma atrasado que o Tiago havia apresentado na reunião de diretoria, mas o que existia em cada decisão técnica que havia tornado aquela obra possível sem acidente, sem colapso, sem dano a ninguém durante quase uma década. Entrei na construtora Moderna Engenharia em 2003, com especialização em fundações e geotecnia, área que sempre me fascinou pela complexidade invisível do que acontece embaixo da terra. Como o solo se comporta sob carga, como fundações profundas transferem peso para camadas estáveis, como construções vizinhas podem ser afetadas por escavações próximas. Em 2015, a construtora venceu licitação extremamente concorrida.
A ampliação do Shopping Paraíso, empreendimento comercial histórico no centro da cidade, construído originalmente em 1987, que precisava ser expandido com 4 novos pavilhões, totalizando 40 mil metros quadrados. O desafio técnico era imenso. Solo argiloso mole nos primeiros 12 metros de profundidade, instável e sujeito a recalques diferenciais. Área urbana densamente ocupada com prédios residenciais antigos, colados nas divisas que não podiam sofrer nenhum dano estrutural. E o shopping original precisando continuar funcionando normalmente durante toda a obra, com milhares de pessoas circulando diariamente a poucos metros de onde estaríamos escavando, cravando estacas e erguendo estruturas. Fui designada engenheira-chefe por causa da especialização em geotecnia e experiência anterior com obras em áreas urbanas complexas. Desde o primeiro dia, estabeleci protocolo rigoroso. Instalamos 57 instrumentos de medição no terreno e nas edificações vizinhas, para monitorar milimetricamente qualquer movimentação de solo ou estrutura. Contratamos consultoria geotécnica externa para auditar nossos procedimentos. Estabelecemos reuniões técnicas semanais obrigatórias para avaliar leituras dos instrumentos. E, mais importante, criei cultura na equipe de que segurança e qualidade técnica estavam acima de prazos. Se algum dado sinalizasse problema, parávamos tudo imediatamente até entender e resolver. Não importava a pressão de cronograma. Durante os 9 anos seguintes, conduzi aquela obra com precisão milimétrica, enfrentando dezenas de desafios técnicos complexos. Quando ensaios de campo mostraram que o solo argiloso era mais compressível do que o estudo preliminar indicava, redesenhei completamente o sistema de fundações. Quando a instrumentação mostrou que escavação na divisa norte estava causando recalque de 2 milímetros em prédio vizinho, interrompemos imediatamente, executamos contenção adicional com jet grouting e só retomamos após 3 semanas de monitoramento, mostrando estabilização. Quando surgiu lençol freático artesiano inesperado a 8 metros durante a escavação do pavilhão leste, paralisamos por 10 dias, redesenhamos o sistema de rebaixamento e só retomamos com certeza absoluta de que não havia risco. Cada uma dessas decisões atrasou o cronograma. Somadas, provavelmente atrasaram a obra em 8 ou 9 meses. Mas cada uma evitou catástrofe potencial. Em agosto de 2024, tínhamos 80% da obra concluída. 3 dos 4 pavilhões completamente estruturados e em fase de acabamento. O 4º pavilhão, o sudeste, estava com fundações prontas e estrutura até o 2º pavimento concretado, faltando ainda os 3º e 4º pavimentos. O sudeste era justamente o mais crítico. Estava na área onde o solo era pior, onde a instrumentação mostrava comportamento mais delicado, onde a instrumentação vinha sinalizando movimentações ligeiramente acima do previsto nas últimas semanas. Era ali que eu precisava de mais cuidado, mais atenção, mais tempo. Em maio de 2024, a construtora passou por mudança de controle acionário. Fundo de investimento comprou 60% da empresa e trouxe nova diretoria focada em rentabilidade e eficiência operacional. O novo diretor de obras, Thiago Mendes, 36 anos, tinha currículo impressionante de obras residenciais verticais. 17 edifícios construídos em 8 anos, todos entregues no prazo ou antes. Na primeira reunião em junho, foi direto. A obra começou em 2015. Estávamos em 2024. Eram 9 anos para 40 mil metros quadrados. Inaceitavelmente lento. Edifícios residenciais com área similar levavam 2 anos e meio no máximo. Expliquei pacientemente que obra em área urbana consolidada com solo difícil e necessidade de manter empreendimento existente funcionando não podia ser comparada com prédio residencial em terreno virgem, que os atrasos eram pausas técnicas necessárias para garantir segurança e qualidade, que a complexidade daquele projeto simplesmente não permitia a velocidade de execução padrão residencial. Tiago ouviu com expressão de crescente impaciência e depois disse que, olhando os registros, via paralisações constantes, esperas para análise de monitoramento, consultas a especialistas, redesenhos preventivos, que tudo aquilo gerava custo e atraso, e que o pavilhão sudeste precisava estar concluído em 4 meses, não em 8 ou 10 como o meu cronograma previa.
Alertei que o Sudeste era justamente o mais crítico, que acelerar ali seria extremamente arriscado. Tiago me cortou dizendo que risco existe em qualquer obra e que a questão é saber gerenciar risco de forma inteligente, não simplesmente evitar risco paralisando tudo a cada leitura de instrumento que varia 1 milímetro, que eu estava há 9 anos nessa obra e talvez estivesse excessivamente cautelosa, vendo problema onde não existia. Respondi com firmeza. Cada pausa que fiz, cada redesenho, cada atraso que ele via no cronograma foi decisão técnica fundamentada para evitar acidente ou colapso estrutural. Havia 43 pessoas trabalhando todo dia e milhares circulando no shopping a metros de distância, e não iria arriscar vidas para cumprir cronograma arbitrário. Tiago olhou para mim com a expressão que executivos jovens e confiantes têm quando acham que estão ouvindo alguém da velha guarda presa em métodos ultrapassados. Disse que experiência às vezes vira vício, e que iria acompanhar a obra mais de perto nos meses seguintes para discutir oportunidades de aceleração. Em meados de agosto, reunião de diretoria sobre andamento de obras. Tiago apresentou análise comparativa, mostrando que o Shopping Paraíso tinha produtividade 40% inferior à média de mercado. Colocou o slide específico sobre mim, engenheira-chefe com perfil excessivamente conservador, tomada de decisão lenta, múltiplas paralisações desnecessárias, cultura de medo que contaminava a equipe. Recomendação: substituição urgente da liderança técnica por profissional com perfil mais dinâmico e orientado a resultados. Tentei me defender apresentando dados técnicos. 0 acidentes com vítimas em 9 anos. 0 danos a estruturas vizinhas. 0 não conformidades em auditorias de segurança. Tiago respondeu que segurança era obrigação básica, não mérito excepcional, e que o problema era eu tratar qualquer variação milimétrica em instrumento como emergência, paralisar obra por semanas, gastar fortunas com consultorias desnecessárias. No dia seguinte, fui chamada ao RH. Demissão sem justa causa. Justificativa oficial. Desalinhamento entre perfil gerencial da profissional e necessidades estratégicas de produtividade e eficiência operacional. Meu substituto já estava escolhido. Leonardo Carvalho, 29 anos, que tinha trabalhado com Tiago em obras residenciais anteriores e que prometeu eliminar burocracias desnecessárias e acelerar drasticamente a conclusão do pavilhão Sudeste. Assinei os papéis com as mãos tremendo, não de tristeza, mas de certeza absoluta de que aquilo ia terminar em tragédia. Cumpri 15 dias de transição tentando passar para o Leonardo tudo o que era crítico saber: as particularidades do solo na região Sudeste, os cuidados específicos com cura de concreto nas vigas de grande vão, a importância vital de acompanhar diariamente as leituras dos instrumentos. Leonardo ouvia com expressão que deixava claro que achava tudo aquilo paranoia excessiva. Quando mostrei os gráficos de evolução de recalques e alertei que a região Sudeste vinha apresentando movimentações ligeiramente acima do previsto nas últimas semanas, ele disse que alguns milímetros de recalque em solo argiloso eram absolutamente normais, que eu tinha desenvolvido ansiedade excessiva com aquela obra, que 9 anos olhando para números todo dia acabava criando neurose. Meu último dia foi sexta-feira, 23 de agosto. Passei a manhã fazendo verificação final de todos os instrumentos, conferindo leituras, anotando tudo. Os marcos de recalque da região Sudeste mostravam movimentação acumulada de 12 milímetros nas últimas 3 semanas. Não era alarmante ainda, mas era tendência que exigia atenção redobrada. Deixei relatório detalhado para o Leonardo, com recomendação expressa de não avançar para a concretagem do terceiro pavimento até a estabilização completa dos recalques. Ele agradeceu sem ler, já focado em outras coisas. Seu Marcos, mestre de obras de 62 anos, que estava lá desde o primeiro dia, me abraçou e disse baixinho que eu ia fazer muita falta, e que aquele menino novo não tinha ideia do que estava pegando. Saí do canteiro às 6 da tarde, olhando para trás pela última vez, com um peso no peito que não conseguia afastar. Na quarta-feira seguinte ao meu último dia, seu Marcos me ligou. A voz estava tensa. O Leonardo tinha liberado concretagem de vigas do terceiro pavimento do Sudeste sem esperar os 7 dias de cura que eu sempre exigia. Disse que 5 dias era suficiente, e não estava acompanhando as leituras dos instrumentos diariamente. Achava que uma vez por semana era suficiente. Senti um arrepio subir pela espinha. 5 dias de cura para vigas daquele porte e vão livre era absolutamente insuficiente.
O concreto não atinge resistência adequada antes de 7 dias, e colocar carga da laje antes disso poderia causar fissuração ou colapso das vigas. E não monitorar recalques diariamente em solo instável era negligência técnica gravíssima. Disse para seu Marcos falar com o Leonardo, e se ele não ouvisse, falar com o Tiago. Seu Marcos suspirou e disse que já tinha tentado, que o Leonardo disse que ele estava contaminado pela cultura de medo da engenheira anterior e que precisava se adaptar ao novo ritmo de trabalho. Na sexta-feira à tarde, mensagem de texto do seu Marcos. Haviam liberado concretagem da laje do terceiro pavimento para domingo de manhã. As vigas teriam apenas 6 dias de cura. Ele estava com medo. Passei o fim de semana inteiro com aquilo na cabeça. Domingo acordei cedo com sensação ruim que não conseguia afastar. Tentei me distrair, não conseguia. Fui dormir tarde, ainda inquieta. Às 7 da manhã de segunda-feira, o delegado ligou. De volta ao canteiro às 8h30. 320 toneladas de concreto e ferragem em destroços. A investigação dos dias seguintes montou o quadro completo com a precisão fria de quem está descrevendo consequência inevitável de causa conhecida. A concretagem da laje do terceiro pavimento havia sido feita domingo de manhã, conforme planejado pelo Leonardo, com as vigas tendo apenas 6 dias de cura. Durante a tarde e noite de domingo, a carga da laje fresca, mais de 80 toneladas de concreto molhado, sobre vigas ainda sem resistência plena, havia causado deformação excessiva. Isso, combinado com a movimentação do solo que estava sendo sinalizada pelos instrumentos, mas que ninguém estava acompanhando adequadamente, criou um cenário de colapso progressivo. Por volta das 2 da manhã, uma das vigas principais rompeu. O rompimento sobrecarregou as adjacentes, que cederam em sequência. Em minutos, toda a estrutura do pavilhão sudeste havia desabado. A onda de choque atingiu a estrutura original do shopping, danificando gravemente 23 lojas. Por milagre absoluto, não houve vítimas. O colapso aconteceu de madrugada, com ninguém trabalhando e o shopping fechado. O perito-chefe do CREA, Dr. Arnaldo, me chamou para a conversa no final da tarde do primeiro dia e disse algo que precisava ser dito em voz alta. Durante 9 anos, eu havia conduzido aquela obra com rigor técnico exemplar. O monitoramento geotécnico estava impecável, os controles de qualidade todos documentados, as decisões técnicas todas fundamentadas. Eu havia alertado especificamente sobre os riscos da região sudeste nos relatórios de transição, e esses alertas foram completamente ignorados. Era caso clássico de negligência técnica que resultou em colapso estrutural evitável. Perguntei sobre o que teria acontecido se o desabamento fosse durante o dia. Dr. Arnaldo respondeu: se tivesse acontecido durante o dia, com a obra funcionando e o shopping aberto, teríamos dezenas de mortos. Sentei em banco de concreto e comecei a chorar. 9 anos cuidando daquela obra com precisão obsessiva exatamente para evitar essa tragédia. 3 semanas depois que me tiraram, tudo havia desabado. A história do desabamento explodiu na mídia local e nacional. O CREA abriu processo disciplinar contra Leonardo Carvalho por negligência técnica grave. A Defesa Civil interditou completamente a obra. O Ministério Público iniciou investigação criminal por possível crime contra a segurança pública. A construtora tentou jogar responsabilidade em falha imprevisível de solo, mas os laudos técnicos foram devastadores. O solo não falhou imprevisivelmente. Ele se comportou exatamente como os estudos geotécnicos previam e como a instrumentação vinha sinalizando, mas ninguém estava prestando atenção. As vigas não romperam por defeito de material, romperam porque foram sobrecarregadas antes de atingirem resistência adequada. O colapso não foi acidente imprevisível. Foi consequência direta de decisões técnicas equivocadas, tomadas conscientemente contra recomendações expressas deixadas pela engenheira anterior. Na quinta-feira daquela semana, o advogado da construtora me ligou. Tinha um prejuízo material estimado em 48 milhões entre reconstrução, indenizações aos lojistas e multas contratuais. Queriam me contratar urgentemente como perita técnica independente para elaborar laudo sobre o que aconteceu e como recuperar a obra de forma segura. Perguntei quanto estavam oferecendo. R$200 mil pelos laudos e consultoria. Mais de 6 meses do meu salário anterior. Aceitei, mas com condições não negociáveis. Autonomia técnica total, acesso irrestrito a toda a documentação, liberdade para apontar todas as falhas que identificasse, sem censura ou pressão da construtora. Concordaram com tudo. Estavam em posição de não poder questionar nada.
Passei 2 meses elaborando o laudo técnico detalhado. Minhas conclusões foram técnicas, objetivas, devastadoras. O desabamento foi causado por combinação de 3 fatores evitáveis: concretagem de laje sobre vigas com cura insuficiente, ausência de monitoramento adequado de recalques diferenciais que estavam se desenvolvendo na fundação, e, principalmente, cultura de aceleração imprudente de cronograma, que levou o engenheiro inexperiente a ignorar procedimentos de segurança estabelecidos e alertas documentados da engenheira anterior. O laudo foi anexado aos processos do CREA, da Defesa Civil e do Ministério Público. Leonardo Carvalho teve registro profissional suspenso por 2 anos e responde processo criminal. Tiago Mendes foi demitido e está respondendo o processo de indenização dos lojistas prejudicados. Sua carreira de engenheiro que entrega a obra rápido terminou de forma espetacular e trágica. A recuperação da obra levou 18 meses e custou 53 milhões de reais, mais que o custo original de todo o pavilhão sudeste. Coordinai tecnicamente toda a reconstrução com autonomia absoluta e zero interferência. O Shopping Paraíso reabriu completamente em março de 2026. No dia da inauguração, o proprietário me agradeceu publicamente e contou a história. Durante 9 anos, a engenheira Beatriz conduziu obra complexa, sem um único acidente, sem problema estrutural grave, com segurança exemplar. Quando a afastaram, argumentando que era lenta e cautelosa demais, 3 semanas depois, tudo desabou. 18 meses e 53 milhões depois, aprenderam que cautela técnica não é lentidão, é responsabilidade. Que procedimentos de segurança não são burocracia, são proteção. E que engenheiro experiente, alertando sobre riscos, não está sendo conservador demais, está salvando vidas. Hoje, 2 anos após o desabamento, trabalho como consultora técnica independente, especializada em obras complexas de grande porte. Fui contratada por 7 construtoras para auditar projetos em andamento e identificar riscos estruturais e geotécnicos. Faturei R$ 1.800.000 nos últimos 18 meses, mais de 5 vezes o que ganharia como funcionária. Tenho 55 anos. Fui demitida aos 53 porque um diretor de 36 anos e um engenheiro de 29 acharam que meus 21 anos de experiência eram excesso de cautela e lentidão desnecessária. 3 semanas depois, 320 toneladas de concreto e ferragem desabaram, porque ignoraram cada alerta, cada procedimento, cada cuidado que havia estabelecido. Por milagre não houve mortos, mas houve 53 milhões de prejuízo, 18 meses de reconstrução, carreiras destruídas e uma lição brutal que espero chegue aos ouvidos de cada engenheiro jovem antes que precisem aprender da mesma forma. Estruturas não desabam sozinhas. Elas desabam quando pessoas ignoram alertas, desprezam experiência e colocam prazo acima de segurança. E quando desabam, os responsáveis raramente estão embaixo dos escombros. Por isso a responsabilidade técnica existe. Por isso o CREA existe. E por isso engenheiros que levam essa responsabilidade a sério, mesmo quando são chamados de lentos, conservadores, excessivamente cautelosos, são os únicos que garantem que prédios continuem em pé e que pessoas voltem vivas para casa no final do dia. Se você já foi chamada de excessivamente cautelosa por quem não entendia que sua cautela era a única coisa entre a operação e o desastre, esse canal existe para você. Inscreva-se para não perder nenhum relato, e se você conhece alguém que já teve a experiência descartada como lentidão por quem nunca precisou lidar com as consequências de estar errado, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você acha? Comenta aqui embaixo e me diz se eu tomei a decisão certa, ou se você teria feito diferente.